Então, gente, dando sequência então àquela série de vídeos que eu estou fazendo da trilogia O Século, de Ken Follett, hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, O Inverno do Mundo, que é o segundo volume dessa trilogia. E olha, ele já começa com um verdadeiro soco no estômago. Depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Livros da Bela e hoje nós vamos falar sobre o segundo livro dessa trilogia, que é a minha trilogia favorita da vida, que é O Século. Nós vamos falar desse calhamacito aqui, que é o segundo volume dessa trilogia, O Inverno do Mundo. Mas antes de eu começar, eu já queria pedir para você, que é novo por aqui, já se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e ficar aqui comigo para me acompanhar. Gente, mas antes de eu dar sequência, eu queria compartilhar com vocês o meu privilégio. Eu estou ouvindo Skank da minha varanda. Na verdade, a banda tá aqui, né? O Samuel Rosa tá aqui cantando no Festival de Inverno de Nova Lima, né? Aqui no meu condomínio. Então eu tô tendo esse privilégio de estar escutando aí o show do Skank de camarote. Bom, mas vamos deixar de enrolação então. Vamos lá. Eu queria falar com vocês da minha lista de transmissão do WhatsApp que eu criei para vocês ficarem mais pertinho ainda de mim, que lá eu compartilho os vídeos todos que eu posto aqui no canal. Então eu vou deixar no box de descrição o link. Se você quiser participar dessa lista, é só você clicar no link que você vai saber tudo que você precisa saber para participar comigo. Combinado? Bom, então vamos começar para a gente falar desse livro aqui, O Inverno do Mundo, que é o segundo volume aí dessa trilogia, que eu tenho o terceiro aqui e também o primeiro, Queda de Gigantes. Eu já falei sobre Queda de Gigantes, vou deixar aqui nos cards para vocês. O ideal é que vocês assistam esse vídeo antes e depois assistam esse aqui, que é o segundo vídeo do segundo livro da trilogia. Não vou dar spoilers, tentarei ao máximo aí não dar spoilers nem do primeiro volume, então eu vou tentar falar um pouquinho desse livro aqui, sem contar para vocês as partes principais aí do primeiro volume, combinado? Esse livro aqui, então, vai dar sequência aí nas 5 famílias que iniciaram aí o Queda de Gigantes, né? A gente conversou um pouquinho sobre esse livro aqui, falando dessas 5 famílias, e aqui a gente vai falar, né, da continuação aí dessas famílias. Aqui começou na Primeira Guerra Mundial e aqui a gente já vai tratar ali da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola. Então aqui já é a segunda geração dessas 5 famílias do início aí dessa trilogia. Obviamente que a segunda geração será a protagonista aqui, mas em todo a narrativa a gente vai também ter ações importantes da primeira geração. Esse livro aqui começa exatamente aonde o Queda de Gigantes termina, né? O ano é de 1933 e ele já começa logo de cara com um soco no estômago. Eu não vou contar para vocês o que é de fato, mas eu confesso que é uma das passagens da literatura que me deu mais ojeriza. E o pior de tudo isso, obviamente, é saber que isso de fato aconteceu, que esses momentos históricos aí mancham a nossa própria história. Então aqui a gente vai ver a ascensão de Hitler na Alemanha e a ascensão da Guerra Civil Espanhola. De fato, a gente pode perceber que era o Inverno do Mundo. Lembrando então que essa trilogia ela é bastante fiel aos fatos históricos, né? E aí o Ken Follett ele mescla aí com brilhantismo personagens reais, né? Como o próprio Hitler, que ele vai falar aqui, com personagens fictícios. Mas mesmo os personagens fictícios, eles nos dão a dimensão do que de fato estava acontecendo no mundo inteiro, né? Naquele momento da nossa história, na Segunda Guerra Mundial do século XX. Nós vamos saber então como que essas 5 famílias, a família alemã, a família americana, a família russa, a família inglesa e a família galesa,
como essas 5 famílias, elas continuam com seus destinos entrelaçados e como a evolução dessas famílias junto com os acontecimentos da história naquele momento na Europa. Nós vamos ver então, como eu já disse, a ascensão de Hitler, né, naquele turbilhão ali social, político e econômico no mundo inteiro, né, mas especificamente na Europa, que estava vivendo em completa ebulição. Como eu disse, nós vamos aí vivenciar um pouquinho dessa segunda geração dessas famílias, que são os filhos, né, dos protagonistas do Queda de Gigantes, e que esses filhos se tornam então protagonistas de Inverno do Mundo. E essa segunda geração também vive momentos dificílimos, né? Eles vão enfrentar ali uma Segunda Guerra Mundial, vão enfrentar a Guerra Civil Espanhola, que não foi brincadeira, e vão enfrentar também o trágico acontecimento ali das bombas atômicas. E todos esses eventos realmente mancharam a nossa história e nos faz refletir, né, sobre como que a humanidade conseguirá algum dia respeitar as diferenças, né? A gente vê a intolerância cada vez mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso nos faz pensar realmente, será que a humanidade irá conseguir algum dia viver pacificamente com as diferenças? Bem, no livro então nós vamos ver uma Alemanha devastada ali pelo Tratado de Versalhes, né, que foi o acordo aí, entre aspas, né, do final da Primeira Guerra Mundial, que esse Tratado de Versalhes, na verdade, ele foi um acordo aí no final da Primeira Guerra Mundial, que também foi conhecida naquele momento como a Grande Guerra, né? E aí a Alemanha estava severamente punida com esses acordos, inclusive com vários embargos econômicos, o que deixou a Alemanha mais pobre ainda depois de uma batalha grande aí como a Primeira Guerra Mundial. Crescia ali então um forte sentimento de revanchismo nos alemães, que foi evoluindo e dando espaço para um forte e perigoso nacionalismo, que é de fato o combustível ali para o fascismo. E é justamente aí que surge então o nazismo, que é uma resposta aí para toda essa situação do país. Bom, eu vou falar aqui alguns personagens, alguns nomes de alguns personagens deste livro aqui. Optei por mencionar apenas a segunda geração para não dar nenhum spoiler do que aconteceu ali entre os pais, né, da primeira geração aí, os pais aí do Queda de Gigantes. Então eu vou falar apenas de alguns personagens aí dessa segunda geração. A gente tem então a Carla, né, que ela vem, né, da família alemã. Ela é filha de uma inglesa com um alemão, né, que na verdade eles foram obrigados aí a viverem de uma forma muito complicada na Primeira Guerra Mundial, porque eles estavam em lados opostos, e essa família vai sofrer bastante aí com a ascensão do nazismo. Inclusive Carla, né, que é da segunda geração dessa família, tem uma passagem nesse livro aqui que, meu Deus do céu, como ela teve um ato de coragem e de desprendimento, e numa passagem assim terrível que ela teve que passar na vida, mas que evoluiu muito, né, desenvolveu muito essa personagem nessa história. E ela tem um irmão que vai fazer parte da juventude hitlerista, tão contrário ali ao posicionamento de toda a família dela, né? Então, assim, vai ter bastante coisa aí pra gente acompanhar dessa família. Gente, eu, assim, vendo as coisas que aconteceram, o pior de tudo isso é saber que essa história é real. Não dos personagens, né? Que os personagens, a grande maioria deles aí é fictícia. Então, mas saber que a história, né, a ambientação, o pano de fundo, todo dessa história é real, isso me dá uma dor, porque realmente a história é pesada mesmo. E em consonância aí com essa história, eu li também o É Isto um Homem, do Primo Levi, que também é outro livro pesadíssimo, tristíssimo, mas
ele trata assim, se é que a gente pode dizer dessa forma, ele trata a tragédia do nazismo com uma certa poesia, sabe? Mas eu vou fazer resenha para vocês mais pra frente. Enfim, a gente vai ver então como o nazismo foi ganhando força aí na Europa, como esse pensamento foi disseminado ali naquela sociedade. A gente vai ver como que surgiram ali os campos de concentração, como que as pessoas eram tiradas de casa sem deixar nenhum sinal ali de para onde elas estavam sendo levadas. E olha, Hitler na verdade ele estava querendo promover ali a dita raça pura, né, que eles chamavam de raça ariana e tal. E a gente vai ver como que eles exterminaram os judeus. Não só os judeus, também os comunistas. Não só os comunistas, também os deficientes mentais, que olha, a passagem que fala sobre isso nesse livro é muito triste, porque eles eram retirados de casa sob o argumento de estarem sendo levados para uma clínica de reabilitação, uma clínica para desenvolver um tratamento neles, e eles nunca mais voltavam. Bom, tem também a trama aí passando pelas outras famílias dessa história, né? Tem a família galesa, que aí é representada ali pelo jovem Lloyd Williams, que ele na verdade é descendente daquela família de mineiros. Ele vai ser um jovem combatente ali pelos direitos dos trabalhadores, e a gente vai ver ele passando por situações dificílimas, por situações ali, questão de sobrevivência mesmo, principalmente ali na Guerra Civil Espanhola, e a gente vai ver uma evolução dele também, ver o que ele vai se tornar ali para aquela sociedade. A evolução desse personagem é muito interessante, e ele se apaixona, né, por uma jovem americana, a Daisy Peshkov. E aí a gente vai ver também, essa é uma personagem muito bacana da gente ver a evolução, porque ela começa ali a trama sendo uma garota ali querendo só saber de popularidade. Ela se apaixona, não sei se a gente pode dizer que se apaixona, mas ela se apaixona ali por um aristocrata, né, um jovem também, que participava também ali da juventude hitlerista, ele era um piloto de avião, então ela vai ser envolvida nesse movimento, mas a gente vai ver a evolução dessa personagem e é muito interessante no decorrer dessa história. E o mais interessante é a gente ver como que a vida e a guerra que ela estava ali de frente vivenciando, não só ela, como esses personagens todos que eu citei aqui, como eles estavam enfrentando, como isso tudo vai fazer com que ela sofra uma transformação. E essa transformação é muito bonita de ser vista, né? E aí a gente vai entender também como que a vida desses personagens está interligada, né? Como que a história deles está toda entrelaçada uma com o outro. Bom, eu não posso mais falar dessa trama para não dar spoiler, inclusive do primeiro livro, que não é o meu objetivo, né? Eu já falei então desse primeiro livro aqui, que é Guerra de Gigantes, e falei agora desse aqui, que é Inverno do Mundo, e o que eu posso dizer para vocês é que esse, para mim, é o melhor livro dos três. Eu vou deixar então no box de descrição os links para as compras, né, desses três livros, o Queda de Gigantes, o Inverno do Mundo e esse terceiro aqui, que é Eternidade por um Fio. Então eu vou deixar todos eles aqui no box de descrição, se você quiser adquirir, adquira aí pelo link do canal. Bom, gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. É a minha trilogia favorita, esses são os dois últimos, né, e esse primeiro aqui. Eu não consigo mostrar os três de uma vez, né, que eles são muito pesados, mas é a minha trilogia favorita, é um romance histórico, é Ken Follett, que eu adoro também, então eu super recomendo essa trilogia. É assim, uma trilogia envolvente e, a meu ver, necessária a leitura para a gente conhecer o que aconteceu no nosso mundo. Então, como eu disse no primeiro vídeo, essa trilogia ela vai passar aí por todo o século XX, e cada livro é dividido aí num momento histórico desse século XX. Hoje nós falamos então sobre Inverno do Mundo, e no final de agosto nós falaremos desse terceiro livro aqui, o Eternidade por um Fio.
Eu queria muito agradecer você que ficou comigo até aqui no vídeo. Muito obrigada, já deixa o seu curtir aqui se você curtiu e deixe também nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler e o que você achou dessa história. Deixa aqui porque eu quero levar a discussão para os comentários, tá? A gente vai continuar trocando ideia aí sobre essa trilogia que eu adoro. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.